Então bora lá, pessoal, vamos continuar aqui. A gente agora vai estudar os leucócitos ou glóbulos brancos. Então vejam só, são células maiores do que as hemácias, certo? São células esféricas e que possuem núcleo, são nucleadas. Se originam a partir da medula óssea vermelha, a partir de células-tronco medulares, lá da medula óssea vermelha, do mesmo jeito. Qual a função principal deles? Promover a defesa do organismo contra a invasão de determinados agentes. Classificação, pessoal, eles podem ser classificados em granulócitos e agranulócitos. Granulócitos são aqueles leucócitos que possuem grânulos citoplasmáticos, é fácil de entender. Possuem grânulos, certo? Pequenos grânulos aqui dispersos no citoplasma. Já os agranulócitos são aqueles que não possuem grânulos, não têm grânulos. Os granulócitos, atenção nisso aqui, eles são originados a partir de células-tronco da medula, chamadas células mieloides da medula. Já os agranulócitos, os que não possuem grânulos, são originados a partir das células-tronco do tipo linfóides. Assiste lá a aula de tecido hematocitopoético. Existem células na medula tronco, linfóides e mieloides. Atenção que isso é extremamente importante. Quem são os granulócitos que possuem grânulos? Neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Quem são os agranulócitos? Monócitos e linfócitos. Vamos agora identificar, caracterizar cada um deles de acordo com essa ordem. Primeiro aqui, gente, os neutrófilos. São células com núcleo, atenção, trilobado. Olha o núcleo dela aqui, olha só. O neutrófilo. O núcleo possui 3 lóbulos. Tri significa 3, lobado, presença de 3 lóbulos. Lóbulo, gente, significa essa dilatação aqui, essa expansão do núcleo. Perfeito? Bora para cá. Os neutrófilos, eles representam de 40% a 75% de todas as células brancas, os glóbulos brancos do nosso sangue. Então, no teu sangue aí, existe maior quantidade de neutrófilos em relação aos outros glóbulos brancos. Deu para entender isso? Bora para cá. Qual a função dos glóbulos brancos? Fagocitar agentes invasores. Então, se houver, por exemplo, uma pessoa se contamina por determinada bactéria em alguma parte do corpo, se inicia uma infecção por uma bactéria, por exemplo, essa bactéria, que é o elemento invasor, ela vai ser fagocitada pelo neutrófilo. Mas como é que o neutrófilo fagocita, engloba essa bactéria invasora? Olha para cá. O neutrófilo, ele está aqui normalmente circulando dentro do vaso sanguíneo. A parede dos vasos possui microaberturas, pequenos poros, que permitem que os neutrófilos, olha o neutrófilo aqui, permite que os neutrófilos ele consiga se espremer, ele tem essa habilidade, gente, ele é esférico, mas ele tem a habilidade de se espremer e atravessar a parede do vaso em direção a um determinado local onde está havendo o quê? A infecção, certo? Em um determinado tecido. E aí, quando ele chega nesse tecido que está sendo atacado, onde está havendo a infecção, ele chega, gente, já englobando, ele chega já botando para quebrar, chega englobando as bactérias invasoras, só que ele chega tão forte, com tanta vontade, que ele engloba não somente as bactérias, ele sai englobando as células do tecido também. Resultado disso é o que nós chamamos de, olha para cá, todo mundo já conhece. Resultado disso é a formação de pus. O pus, que a gente tem numa feridinha, em algum local infectado, nada mais é do que o resultado de uma guerra ali que houve entre os leucócitos com bactérias que estavam ali infeccionando. O pus nada mais é do que um líquido cheio de glóbulos brancos misturado com partículas aqui de células, pedaços, fragmentos de células do tecido infeccionado.
Deu para entender, gente? E atenção, essa passagem do neutrófilo de dentro do vaso sanguíneo para um determinado tecido infectado, ela é chamada de diapidese. Quando ele atravessa para um tecido, sai do vaso, esse fenômeno é chamado, não esquece, cai muito nas questões, chamado de diapidese. Perfeito? Bora para cá, pessoal. Basófilos. Núcleo irregular. Então vejam que o núcleo dele é todo irregular, certo? Os grânulos são grandes, são grânulos bem evidentes. Olha só os grânulos aqui de verde aqui, ó. Como eles são grandes aqui nos basófilos, comparado aos grânulos dos neutrófilos. Perfeito? Então isso é uma característica dos basófilos. Eles compreendem, gente, representa de 0,5 a 1% dos leucócitos. Então todos os glóbulos brancos do nosso sangue, 1% no máximo vai ser de basófilo. É muito difícil encontrar eles. E qual a função deles? Atenção, eles produzem e liberam duas substâncias aqui muito faladas. A histamina, que é uma substância que vai promover reações alérgicas e vai também controlar inflamações. Então, por exemplo, se você tem alergia a ácaro, ou então a pólen de flores, quando esses elementos entram no seu organismo, rapidamente os basófilos eles vão começar a produzir uma substância chamada histamina. Essa substância chamada histamina, produzida por eles, ela vai justamente promover uma maior permeabilidade na parede do vaso sanguíneo. E aí, quando a parede do vaso sanguíneo ela fica mais permeável, ela permite que os neutrófilos que a gente viu agora há pouco atravessem ela e possam se dirigir para combater a infecção. Então, olha só, gente. Os basófilos produzem histamina quando tem algum elemento invasor, e aí não precisa ser somente bactéria, eles produzem histamina, a histamina vai facilitar com que os neutrófilos atravessem para o tecido que está ali sendo infectado ou sendo inflamado ou havendo a presença de algum elemento que o corpo está reconhecendo como estranho, certo? Então, um trabalho em conjunto entre essas células. E aí, além da histamina, essas células produzem a heparina. A heparina tem ação o quê? Anticoagulante. Aí vejam, por isso que eu coloquei função principal defesa, porque existem outras funções dos leucócitos, como, por exemplo, promover o bloqueio do processo de coagulação. O sangue não pode estar se coagulando o tempo todo. Formando coágulos, ele vai dificultar a circulação e vai ter sérios problemas. Perfeito? Então são células que vão controlando a viscosidade do sangue aí. Extremamente importante isso. Então, pessoal, vindo para cá agora, os eosinófilos, terceiro tipo de granulócitos, possuem núcleo bilobado, dois o quê? Lobado, dois lóbulos. Então, um lóbulo aqui, outro lóbulo aqui. Representam de 2 a 4% dos leucócitos. A maioria dos leucócitos, a gente viu que tem os neutrófilos. 2 a 4% apenas de eosinófilos, é pouco. Qual a função deles? Combater agentes invasores grandes. Então, por exemplo, em caso de verminoses, quando tem vermes grandes, lombriga, né, o ascaris e tantos outros, tênia, enfim. Em casos de verminoses, por exemplo, o eosinófilo, a taxa de eosinófilo tende a aumentar. Por quê? Porque ele combate justamente esse tipo de invasor. Ele não é muito de combater bactérias, microinvasores. Ele combate mais justamente vermes, por exemplo. E aí ele combate como? Eles liberam proteínas tóxicas presentes nos seus grânulos. Esses grânulos aqui estão cheios, são bolsinhas, cheias de proteínas tóxicas. Tóxicas para quem? Para os vermes que estão ali agindo de forma maléfica no organismo. Eles também são capazes, gente, de aderir à superfície do agente invasor. Ei, atenção, se ele consegue chegar, sair do sangue e ir lá na membrana dos vermes que estão ali presente, infectando a pessoa,
eles saíram do sangue. A saída do sangue nós chamamos de quê? Diapidese. Então, atenção, uma observação aqui, eles também realizam a diapidese. Não tanto quanto os neutrófilos. Os neutrófilos realizam muito mais. Perfeito? E por fim, gente, produzem substâncias antihistamínicas. Ei, enquanto os basófilos produzem a histamina em processos de reações alérgicas e inflamações, aqui o eosinófilo produz substâncias antihistamínicas que bloqueiam a alergia. Porque vejam só, gente, quando a gente tem uma alergia a um determinado elemento, por exemplo, grão de pólen, tem gente que tem alergia à flor, como eu falei anteriormente. Esse grão de pólen vai ser reconhecido pelo organismo como um agente invasor. E aí, quando ele é reconhecido como um agente invasor, como se fosse uma bactéria, os basófilos rapidamente começam a produzir histamina, sinalizando ao corpo, olha, tem algum agente invasor na área aí. E aí essa histamina ela vai causar alguns problemas. A coceira que tu sente no processo alérgico, nada mais é causado por conta da histamina. Além disso, a histamina ela causa também vermelhidão na pele. Ela causa, por exemplo, edema, inchaços também. A histamina, por exemplo, causa edema da glote. A pessoa pode, no processo alérgico, simplesmente ter problema de asfixia, de falta de ar. Então a histamina, ela causa uma série de problemas, ela é produzida pelos basófilos com boa intenção, é sinalizando para o sistema imunológico que tem alguma coisa estranha, mas ela não pode estar em excesso. Aí quem é que controla isso? Vem para cá, os eosinófilos. Eles produzem substâncias antihistamínicas. Perfeito, gente? Aí controla mais para todo o sistema não entrar em colapso. Perfeito, gente? Então são sintomas de alergia desagradáveis, mas o corpo da gente controla através dos eosinófilos por antihistamínicos. E aí, gente, tem remédios antihistamínicos nas farmácias, como por exemplo, a desclofeniramina, que é o famoso Histamin, não sei se vocês conhecem. E também tem outros de outras marcas que vão combater justamente os sintomas desagradáveis da alergia. Perfeito? Bora agora, gente, próximo vídeo, trabalhar agora com monócitos e linfócitos. Ok? Bora lá, firmes e fortes. Então os monócitos, olha para cá, são os maiores glóbulos brancos que a gente tem. Isso é uma informação importante. Possui núcleo com formato de ferradura. Por que é importante dizer isso? Porque quando a gente enxerga lá no microscópio, se a gente encontrar uma célula grande com formato de ferradura no núcleo, possivelmente as chances vai ser de ser monócito. Perfeito? Representam de 2 a 8% dos leucócitos. Gente, não se preocupe com esses percentuais, não memorizem isso, não precisa, certo? É importante só saber, por exemplo, a gente viu os neutrófilos, são as células que estão em maior quantidade em relação aos outros glóbulos brancos. Isso é uma informação importante, mas não precisa decorar lá os 40%, 70% que a gente colocou. Beleza? Atenção agora, gente. Está na tela de vocês aí uma errata, uma correção. No vídeo anterior eu coloquei como se os monócitos fossem originados por células-tronco linfóides. Não, eles são originados, o correto está aqui, por células-tronco mieloides. Então a correção já está aí na tela para vocês. Beleza? Foi um equívoco. E aí merece atenção o que eu vou falar agora. Os monócitos, eles estão circulando no nosso sangue, mas no sangue eles não têm capacidade de promover defesa para o nosso organismo. Aí o que é que eles fazem? Eles são incapazes quando eles estão circulando no sangue. Eles saem do sangue, olha para cá, e vão para os tecidos. Ao chegar nos tecidos, eles se diferenciam, eles passam a ser chamados de macrófagos. Pessoal, macrófagos são células que vivem nos tecidos dos nossos órgãos e que possuem grande habilidade de fagocitar elementos estranhos. Então são células que nos defendem de agentes estranhos, invasores. Perfeito? E aí os macrófagos, que fagocitam intensamente nos tecidos, eles estão em várias partes do nosso corpo. Como, por exemplo, no fígado. E aí no fígado eles recebem o nome de células de Kupffer,
Eu acho pouco provável isso cair em alguma questão, gente. Exigindo que vocês saibam esse nome. Nos rins, células mesangiais também são o nome dado aos macrófagos. No encéfalo, as células microgliais ou as micróglias são justamente também o nome dado aos macrófagos presente nesse tipo de sistema nervoso central. Tecido conjuntivo. Os macrófagos nos tecidos conjuntivos são chamados de estiócitos. E nos tecidos linfóides, a gente vai ter uma grande concentração, isso pode cair, uma grande concentração de justamente macrófagos, certo? E aí, justamente no baço e nos linfonodos. Os linfonodos são essas ínguas, o pessoal conhece como ínguas, né? E também no baço vai haver uma alta concentração, porque eles vão combater elementos estranhos que possam estar circulando na nossa linfa, no nosso sistema linfático. Isso é assunto para outra aula de sistema fisiológico. Beleza? Então, entendido isso, pessoal, o importante é saber que saindo eles se transformam em macrófagos, saindo do sangue. Bora para cá, gente. Linfócitos possuem um núcleo arredondado. Olha aqui o linfócito embaixo. O núcleo todo arredondado. Representam 20 a 30% dos leucócitos, então vejam que é um percentual alto. Se eu botar o sangue para eu observar no microscópio, eu tenho boas chances de encontrar linfócitos. São originados, aí vem correto, são originados a partir de células-tronco linfóides e não mieloides. Todas as outras células são formadas por células-tronco mieloides, mas aqui são formadas pela linhagem linfóide. Beleza? Bora para cá. Existem linfócitos, importantíssimo saber agora, olha só, os tipos. Existem linfócitos do tipo B e linfócitos do tipo T. Pessoal, vamos caracterizar cada um. Os linfócitos B, eles são produzidos e amadurecidos na medula óssea vermelha. Então, toda a formação dele vai ocorrer na medula óssea vermelha, até a maturação. E a função desses linfócitos B é produzir anticorpos. Os linfócitos B produzem anticorpos. Os linfócitos B produzem imunoglobulinas. Tem gente que, quando escuta a palavra imunoglobulina, não sabe exatamente o que é. Imunoglobulina nada mais é do que anticorpo, certo? Lógico que existem diferentes tipos de anticorpos, diferentes tipos de imunoglobulinas. São produzidos, repito, pelos linfócitos B. Os linfócitos T são produzidos, olha uma diferença importante, na medula óssea vermelha, mas eles saem e terminam a sua formação, terminam a sua maturação justamente no timo, que é um órgão que está aqui abaixo do osso externo. Perfeito? Por isso que linfócito T vem justamente do timo. Então, toda a formação não acontece na medula óssea vermelha, como ocorre nesse. Inicia na medula óssea vermelha, mas a maturação, o finalzinho, ocorre no timo, aqui nesse órgão. Beleza? Existem dois tipos de linfócito T. O tipo CD4 e o tipo CD8. Vamos entender o que eles fazem. O linfócito tipo CD4, eles são também chamados de auxiliadores. O que é que eles fazem? Eles estimulam os outros tipos de linfócito. Eles estimulam o linfócito B, estimula a quê? A produzir anticorpos, se houver algum agente invasor. E ele também estimula os linfócitos T do tipo CD8. Mas estimula os linfócitos T CD8 a fazer o quê? Estimula a esse CD8 atacar células que estão sendo infectadas por algum invasor. Então, gente, presta bem atenção. A nossa imunidade, quando vocês ouvirem falar imunidade, significa justamente a atuação integrada de linfócitos B e linfócitos T. Tanto CD4 como CD8. Os linfócitos CD4, vou repetir para vocês, eles são auxiliadores. Surgiu uma infecção, está havendo uma invasão no nosso organismo, o que é que os CD4 fazem? Os auxiliadores, eles alertam, eles estimulam que os linfócitos B comecem a produzir anticorpos, imunoglobulinas, para combater aquela infecção, aquele elemento invasor.
beleza? E ao mesmo tempo ele estimula também os linfócitos T CD8 a atacar aquelas células que estão sendo infectadas, para poder destruir ali aquela infecção, aqueles agentes invasores. Esses linfócitos CD8 são citotóxicos. Citocélula, tóxicos são tóxicos às células. Beleza? Então tá aqui a representação do linfócito, né, com o seu núcleo, como a gente viu. E muita atenção, falou em imunidade, lembrem logo de linfócito B e linfócito T atuando em conjunto. Perfeito, pessoal?